Muito bem, quinta-feira, 4 de março, Evangelho do dia. Que bom que temos o Evangelho. Evangelho, já sabemos, a palavra significa boa notícia, alegre notícia. É preciso resgatar essa alegria presente no Evangelho. Só Deus nos fará verdadeiramente felizes. Por isso é tão importante a sua palavra. Vamos a ela então, com muita fé? Lucas 16, versículos de 19 a 31. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Escutar aquele que ressuscitou dos mortos. Eles não escutariam nem aquele que ressuscitou dos mortos. Jesus está falando de si mesmo e daqueles que, mesmo depois da sua ressurreição, não escutariam Jesus. Nós estamos escutando Jesus para valer. A gente está meditando esses dias que ele tem falado sobre a humildade, o serviço, o tolerar-nos uns aos outros. E isso tudo é realmente muito importante para que a gente vá se livrando daquele egoísmo, daquele perigo imenso de viver voltados para nós mesmos e acabar fazendo de nós mesmos prisioneiros dos nossos desejos. Aqui essa história que Jesus contou para mostrar a insensibilidade que alguém vai tendo à medida que vive para si mesmo, mesmo diante de situações de grande aflição. Ali estava um pobre tão miserável e tão sofrido que até os cachorros vinham lamber suas feridas, para dizer assim, aquele homem despertava uma compaixão imensa, deveria despertar, mas o rico estava tão voltado para si, aquele rico guloso, que só pensava em banquetes, em festas, nos seus convidados, e não dava mínima para aquele pobre que, na tentativa de matar a sua fome, ficava ali na porta, sentado, tentando, deitado ali, tentando pegar alguma coisa, não conseguia nada. Os dois morreram e o destino está selado. Aquele que se entregou a Deus, aquele pobre, viveu nas mãos de Deus. Agora tem o conforto, vai direto para Deus, amado de Deus. Aquele outro que viveu só para si, agora está entregue a si mesmo. Imagine que coisa terrível essa parábola. Aquele que vive só para si, no fim só terá a si mesmo. E o que fará então diante das realidades tremendas que o seu próprio eu não pode socorrer? Ele que passou a vida só socorrendo os seus desejos, agora deseja o que não pode dar a si mesmo.
Meus irmãos, como é perigoso isso. Lembremos-nos, os pobres neste mundo não deveriam existir, mas são fruto do egoísmo da humanidade que acumula para alguns e deixa grande parte passando necessidades. Mas os pobres estão aí também para nos recordar que nós precisamos ficar atentos. Quando vemos um pobre, a gente precisa ficar atento. Quer dizer que eu ainda tenho muito o que fazer, que eu preciso lutar muito. O pobre deve me desinstalar, me chamar a atenção para que eu não viva só para mim e para os meus, que o mundo precisa do meu serviço, precisa da minha doação de vida, que eu preciso fazer algo para socorrer as pessoas. Isso vai me livrar de viver para mim mesmo e vai me livrar desse final tão trágico, porque a fé sem obras é morta. Vamos então rezar a Deus. Senhor, os pobres são os teus amados e o Senhor nos ensinou no Evangelho e ao longo de toda a Bíblia o quanto a gente deve se voltar para os irmãos mais sofredores, porque eles têm a capacidade de nos arrancar do nosso egoísmo, servem como um sinal de alerta e a gente deve então ter nesse sinal que a mudança precisa começar em nós e que deve ir acontecendo no mundo inteiro, de modo que o amor se torne a regra, a nos salvar a todos, que a gente possa corresponder então a esse amor que recebemos do Senhor, amando-nos de verdade uns aos outros. Isso vos pedimos, Pai. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus na sua paz.